Olá, prezados irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus prezados irmãos. Eu gostaria de início, lermos o livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6 diz assim: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas da sua mão. Sim, hoje ouvides a sua voz. Então, o salmista, ele com muita satisfação e alegria, ele diz: ajoelhemo-nos e prostremo-nos perante o Deus que nos criou, que nos salvou. Com esse intuito, nós iremos nesse momento também nos ajoelharmos, pedirmos as bênçãos do Senhor para mais uma palestra, mais um tema de suma importância com respeito à verdadeira adoração ao nosso Deus. Ajoelhemos e vamos dedicar alguns segundos de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, engrandecido e exaltado é o nome santo do nosso Salvador, Senhor. Obrigado, Pai querido, por mais este momento, por mais essa experiência de nos ajoelharmos perante o Senhor, porque somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é digno de toda adoração, de toda reverência e respeito. Ajude-nos, ó Deus, a transmitirmos essa mensagem de uma forma que seja para a honra e glória do Teu nome santo. Conceda-nos as palavras sábias e certas, abençoe Teu povo, a Tua igreja, e desperte Teus filhos nesse mundo todo, Senhor. Em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Paz e graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os meus prezados irmãos. Prezados irmãos, com muita satisfação que iremos fazer essa palestra. Estamos dando início a mais uma palestra que tem por título a posição correta, tanto no culto público como no particular. O assunto de hoje vem tratando da oração de joelho na igreja, nos cultos. Não vem se tratando de orações enquanto você está andando na sua bicicleta, está dirigindo o seu carro, ou você está cultivando a sua horta, ou você está no seu escritório. Certo? Não se trata disso, ou você está nadando. Não, nada disso. O tema de hoje é sobre a oração correta, apropriada, tanto no culto público como no particular. Durante muito tempo, esse assunto é um assunto muito controverso. Por que controverso? Olha, o livro de História da Redenção, página 15, História da Redenção, diz assim: declarou Satanás, ele perante os seus anjos, ele se sentiu muito magoado, achou que Deus era injusto, estava sendo injusto com ele, e ele saiu da presença de Deus com essas palavras. Ellen G. White confirma isso no livro História da Redenção. Diz: declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles. Falou Satanás aos seus anjos, que ele tinha reunido eles para dizer que ele não iria mais permitir que Deus, certo? Que Deus se metesse, uma palavra bem comum, com respeito aos direitos dele, do diabo, do Satanás e dos seus anjos, né? Ele diz mais que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Então, Satanás, ao sair da presença de Deus, ele reuniu os anjos que os acompanharam,
E ele diz que nunca mais ele iria se prostrar, se ajoelhar perante Deus. E essa foi a sua ideia que ele trouxe aqui para a terra ao ser expulso. E o diabo, ele vem colocando esta ideia na mente de todos os seres humanos. Ou seja, o diabo, ele não quer que as pessoas se ajoelhem perante o verdadeiro Deus nos cultos para adorar a Deus. Se você perceber, quando Nabucodonosor construiu a estátua de ouro, o que foi que Satanás colocou no coração de Nabucodonosor? Que ao tocar aquela música, todo ser humano que estava ali presente deveria se prostrar perante a imagem. Olha, Daniel tinha sido decretado um decreto contra Daniel para ele não mais orar de joelho perante Deus. Olha o que o diabo fez. Mas era correto orar perante a imagem do Nabucodonosor, que representava Satanás. Então Satanás, ele quer dirigir, ele quer que toda a humanidade adore a Deus. Por quê? O ajoelhar, o se prostrar, é algo que deve ser dirigido somente ao Deus eterno. Somente a Deus. Não deve ser dirigida a nenhum ser humano, nem anjos, mas somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o que acontece? Que o que me chamou mais atenção hoje, que me trouxe a fazer esse vídeo, depois que eu ouvi um sermão que tem por título O Mito da Oração Sempre de Joelho. Então, eu olhei e ouvi aquele vídeo que o senhor Jean Carlos de Miranda fez esse vídeo. Não sei por que o levou a fazer esse vídeo, certo? Talvez até seja para ter os aplausos, né, da denominação, da organização, né? Então hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar que oração de joelho ao Deus eterno não é um mito. Que tanto no culto público como no particular é o correto orarmos de joelho. E também aqui nós iremos analisar alguns textos que o autor desse vídeo fez, não sei se foi de má intenção ou se não, mas só que ele usou alguns textos de forma incorreta. Nós iremos começar a leitura tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Prezados amados irmãos, iremos fazer uma leitura no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, o capítulo 32, a página 311. E esse capítulo, a nossa mensagem de hoje, ela vai ser basicamente baseada nesse capítulo. Iremos também, tem outras fontes, mas basicamente nós iremos ler esse capítulo. E a serva do Senhor diz assim: tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer a oração ao soberano do universo? Onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Ellen G. White está se referindo aqui à oração do culto. Ela pergunta onde foi que vocês tiveram a ideia. Ela diz mais: alguém que por cerca de 5 anos se educou em Battle Creek foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vir pôs-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração ao Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando por nome, disse-lhe: prostre-se de joelho. Esta é sempre a posição apropriada. Uma das expressões que eu vi no sermão do irmão
Foi que ele sempre usou a palavra mais? É mais apropriada? Não. Ela diz que é sempre, é o correto. Se isso aqui fosse um assunto de pouca importância, um assunto que não fosse sério, para a honra e glória do nosso Deus, Ellen G. White iria se levantar ao público em um culto e repreender publicamente aquele jovem? Com certeza não. Então, com certeza, quando se trata de adoração a Deus, o assunto é sério, não é brincadeira. Ela diz, esta é sempre a posição apropriada, correta, é sempre a posição correta, no culto público e no culto particular. Ela agora começa a citar alguns textos da Bíblia. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. Lucas 22, versos 41. Ela começa a citar vários exemplos. Começa citando o exemplo de Jesus, nosso exemplo. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos 9, versos 40. Então foi citado mais um texto. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. E havendo dito isto, pôs-se de joelho, orou com todos eles. Ela começa a citar vários exemplos, não vou citar todos, está nesse capítulo. Ela diz mais, quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelhos. Olha a força de expressão. Quando em oração a Deus, a posição indicada, correta, indicada, não existe outra indicação, é de joelhos. Este ato de culto foi exigido dos 3 hebreus cativos na Babilônia. Mas tal ato era pleito que só devia ser prestado a Deus. Satanás quer roubar a adoração a Deus. Ele nos quer levar a adorá-lo. A verdadeira adoração de orarmos a Deus no culto público e no particular é de joelho. Ela diz que é a única posição indicada por Deus. Mas tal ato era pleito que só devia ser prestado a Deus, o soberano do mundo, o dominador do universo. Esses 3 hebreus recusaram-se a dar essa honra a qualquer ídolo, mesmo que fosse de ouro. Ao fazer assim, estariam para todos os efeitos a prostrar-se ao rei da Babilônia. Recusando-se a fazer como o rei ordenara, sofreram o castigo e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Cristo veio pessoalmente e andou com eles no meio do fogo e nada de mal lhes sucedeu. Por quê? Porque eles preferiram honrar a Deus. Então, se fosse um assunto de pouca importância, os 3 hebreus, eles não levariam a sério essa questão. Eles sabiam, como diz a profetisa do Senhor, que este ato de adoração deve ser dado somente a Deus. Ela continua. Tanto no culto público como no particular, é o nosso dever. Dever quer dizer honra, obrigação. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelhos diante de Deus quando lhes dirigimos nossas petições. Olha, quando vamos dirigir nossas petições a Deus, no culto público e no particular, ela diz, é nosso dever nos ajoelharmos.
Este procedimento mostra nossa dependência de Deus. Ellen G. White, ela diz lá em Testemunhos Seletos que a adoração a Deus, ela diz que foi lançado por terra, está ao pó. Hoje, dentro de nossa igreja, Ellen G. White, ela diz que se parece mais com uma Babilônia. Não estou dizendo que a igreja adventista é a Babilônia. Ela diz que é o tipo de confusão que está lá dentro. A baderna. Nós iremos dar continuidade, iremos também falar nesse vídeo com respeito à reverência. Dentro de nossa igreja hoje é tido como sala de lanche. Os casais se sentam no banco da igreja, ali vão namorar, um abraçando o outro, um cheirando o outro beijando o outro. As músicas nojentas que são hoje cantadas dentro de nossa igreja, as baterias, as músicas ritmadas, sem se tratar que ela diz a roupa também, as roupas mundanas é uma irreverência ao nosso Deus. Então hoje o culto ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus, dentro da nossa igreja, está uma baderna tão grande, está uma falta de respeito tão grande, uma falta de respeito. Basicamente, dentro de nossa igreja hoje quase não se vê ninguém orando de joelho, nem no início, nem no final, nem no meio do culto. Às vezes, quando pensa que não, a gente está aqui cantando ou sentado, o pregador inicia uma oração na frente que a gente nem percebe que vai se iniciar uma oração, de tão rápido que é. E ela diz, bem claro, tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra a nossa dependência de Deus. Ela está falando aqui em culto público e culto particular. Muitos perguntam, e se estivermos nadando, como que nós iremos fazer? Se nós estivermos dirigindo o carro? Olha, nós estamos falando aqui de culto público e culto particular. É o que a profecia vem dizendo. Continuemos. Na dedicação do templo, Salomão estava em pé a olhar para o altar. No átrio do templo havia uma base de metal. E depois de subi-la, ele ficou em pé e levantou as mãos ao céu e abençoou a enorme congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Olha, o autor citou Salomão. Aqui Salomão não está orando a Deus, certo? Ele está abençoando o povo. Ele está abençoando o povo. Se nós formos para 2 Crônicas, capítulo 6, versos 30, lá está mais esclarecido e corretamente do que 1 Reis. Diz mais, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. E tinha posto no meio do pátio e pôs-se nela em pé. Olha só, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. Ela diz, a longa oração que ele fez então era apropriada para a ocasião. Foi inspirada por Deus, respirando os sentimentos da mais elevada piedade, combinada com a mais profunda humildade. Então aqui, ela mostra que Salomão orou foi de joelho. Salomão não orou em pé. Ele abençoou o povo, depois Salomão se ajoelhou perante Deus. Existe uma diferença entre transmitir uma bênção ao povo e a oração a Deus. Há uma grande diferença. Eu creio que o autor não prestou atenção nesses detalhes. Não prestou atenção nesses detalhes. Continuemos então a palestra. Nós iremos agora citar a parábola do fariseu e do publicano. Ele também citou. Ele colocou como um tipo de adoração correta a oração do fariseu e do publicano, como eles oraram em pé, certo? Oraram em pé, sim. Agora nós iremos ver qual dos dois estavam certos. Eu acredito que, dentro da palavra de Deus, aquele fariseu era um ignorante.
ou aquele publicano. Publicano era um coletor de impostos, era um ladrão, miserável, corrupto, era um ímpio. Era um homem que não tinha nenhuma ligação com Deus. Mas esse aqui se converteu. Já o fariseu, não. O fariseu era o homem que deveria ser santo, era um homem da lei, era um doutor na teologia, um ministro, era um doutor formado na Universidade de Andrews, que deveria ter o verdadeiro conhecimento da verdade e transmitir ao povo, que deveria dar uma lição de santidade, de humildade àquele publicano. Mas ele não fez. Vamos ver o relato para ver se realmente a oração em pé, feita por aqueles dois homens, estavam certas, estavam corretas. Apresento estes textos comprovativos, diz ela, com a pergunta: onde recebeu o irmão H sua educação? Em Battle Creek? Será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, olha só, sobre a reverência, ele aqui estava orando em pé. Então, orar em pé é irreverência, porque ela está dizendo bem aqui que a reverência é orar de joelho. Ministros, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensinem os jovens a ficar em pé na devoção como faziam os fariseus? Por que ela não citou o publicano? Ela poderia ter dito assim, como fez o fariseu e o publicano? Não, os dois estavam orando em pé. Ela aqui não cita a atitude em si do publicano, orar de cabeça baixa, e nem cita a arrogância dele falando que era santo e batendo no peito, não. O que ela está citando aqui é a forma como foi orada, bem aqui. Lógico que depois ela vai citar também esses outros itens. Mas ela diz bem aqui, orar em pé é um ato de farisaísmo. Orar em pé na igreja é farisaísmo. Não é orar de joelho que é farisaísmo, mas é orar em pé. Continuemos a leitura, mas gostaria de reler esse pedacinho. Ela diz: será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, olha, ela deu muito esclarecimento, né? Que devemos adorar a Deus de joelhos. Ela diz, ministros, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensina os jovens a ficar em pé na devoção, como faziam os fariseus? Consideremos isto demonstrativo de sua presunção e importância própria? Deve essas características tornar-se distintas? Ela pergunta. Então, meus prezados irmãos, é um ato de presunção um ser humano, no culto público ou no particular, orar de joelho? É um ato de presunção, é um ato de farisaísmo? Ela continua. E disse, agora ela cita a parábola. E disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Ela cita bem, um fariseu, ou seja, um doutor da lei, um homem que tinha todo o conhecimento da verdade, era um doutor na teologia, formado na Universidade de Andrews. Diz mais. O fariseu estando em pé, olha só como ela cita, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Por que ela cita a palavra em pé? Ela mostra que já estava completamente errado. Certo. Mas por que então o publicano orou em pé foi aceito? Porque ele era um ignorante da palavra de Deus. Ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Certo. Ele não tinha um conhecimento da verdade.
Ele era um ignorante, um desprezado, um miserável, um ladrão, um corrupto, declarado, certo? Ele não tinha Bíblia e Espírito de profecia nas mãos, ele não era formado em teologia. Ela diz mais: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, versos 9 a 12. Agora ela diz: note-se que foi o fariseu que a si mesmo se justificava, que não se encontrava em posição de humilhação e reverência diante de Deus. Certo? Ele não se estava em sentido de quê? Humilhação e reverência diante de Deus. Humilhação porque ele estava se arrogando, ele não se humilhou. Ele estava dizendo que era justo, que era isso, que era aquilo, que era aquilo. E não se humilhou, não se ajoelhou, não se prostrou perante Deus, sendo ele o conhecedor da verdade. Note-se que foi o fariseu que a si mesmo se justificava, que não se encontrava em posição de humildade e reverência diante de Deus, mas estando de pé, olha só, mas estando de pé em sua soberba e presunção. Então, estando em pé em sua soberba e presunção. Então, ela mostra aqui que orar em pé é um ato de soberba e presunção a Deus. É um desrespeito. Foi isso que o diabo falou, que nunca mais iria se prostrar. Quando nós estamos orando em pé, conhecendo essa verdade, sabendo de tudo isso aqui, nós estamos possuídos de demônio, possuídos de Satanás. Estamos inspirados pelo próprio diabo em não querer nos prostrar perante Deus. É muito diferente daquele publicano que não tinha o conhecimento da verdade. Ela diz mais: note-se que foi o fariseu que a si mesmo se justificava, que não se encontrava em posição de humildade e reverência diante de Deus, mas estando de pé em sua soberba e presunção, ele contou ao Senhor todas as suas boas obras. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Lucas 18, versos 11. E sua oração não se elevou acima de si mesmo. Por quê? Porque ele não tinha o mínimo respeito por Deus. Ele era um presunçoso, um orgulhoso. Ele não queria sujar sua calça, sua túnica. Página 314 diz mais: temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência e respeito ao aproximarem-se do único Deus vivo e verdadeiro do que os pagãos manifestam para com suas divindades idolátricas. O autor citou, e muitos citam o argumento: não, porque a igreja tem visitas, tem muita visita, o povo aqui não entende isso aí. Irmãos, isso é um argumento miserável, é um argumento imundo, carniceiro. Nós sabemos que essas pessoas que estão visitando sábado, domingo ou quarta-feira nossas igrejas, todas elas vêm da igreja católica, vêm da macumba, vêm do espiritismo, vêm da Assembleia de Deus, da Batista, e todos eles lá é hora de joelho perante suas estátuas. Você vai ver o católico lá, ele está prostrado perante o José dele, perante a imagem dele, perante os ídolos dele. Mas dentro da nossa igreja, os nossos líderes usam o argumento mentiroso. Não, porque são visitantes. Pois se são visitantes, é aqui que nós devemos ensiná-lo a verdade. Eles devem entrar e já ouvir a verdade como ela é, entender que lá eles estão ajoelhados perante uma mentira. Aqui eles estão ajoelhando perante o Deus eterno.
Essa é a verdade que deveremos transmitir às pessoas que vêm visitar nossas igrejas. Continuemos. Ou estes povos serão nossos juízes no dia da decisão final. Fala a todos os que ocupam os lugares de professores em nossas escolas. Uma repreensão aos nossos líderes, né? Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e imponência. Ou seja, então, ela diz, orar em pé é uma irreverência, é uma desonra a Deus. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo ao fazerdes vossas orações a Deus. Não devemos continuar como os fariseus em pé, orando a Deus nos nossos cultos. Qual é o custo que tem nós nos ajoelharmos ao iniciar o culto, da lição de escola sabatina, o final do culto? Qual é o mal que existe nisso? O único mal é porque é uma ofensa ao diabo. Não é isso? O diabo se sente ofendido, né? Quando nós nos ajoelhamos perante Deus. E isso ele não gosta. Ele quer que o nosso culto não suba às narinas do Deus eterno. Página 314, o segundo parágrafo diz: E quando vos reunir para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelhos diante dele. Que esta ação, que ação? De ajoelhar perante Deus nos cultos. Testifique de que toda a alma e corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito de verdade. Quem tem examinado a palavra diligentemente à procura de exemplos e orientações a este respeito? Olha só, quem tem procurado a Bíblia e o Espírito de profecia para examinar, para procurar textos com respeito à verdadeira adoração a Deus dentro da igreja? Não, mas muitos têm procurado, alguns têm procurado textos para refutar esse assunto. Outros não estão nem aí. Em quem podemos confiar como professores de nossas escolas na América e nos outros países? Deverão os alunos voltar às suas pátrias depois de anos de estudos com ideias pervertidas acerca do respeito, da honra e da reverência que deveria ser dado a Deus? Ela diz, ela continua, e sem se sentirem sob o dever de honrar os homens de cabelos brancos? Ela pergunta, será possível? Mas é o que acontece. O jovem vai para as escolas de teologia e quando eles vêm com as mentes tão pervertidas, e irão agora perverter a outros. Como se o estudo da Bíblia e o estudo do Espírito de profecia não fosse suficiente para salvar as pessoas e salvar a nós mesmos. Aconselho a todos os que frequentam escolas na América ou em qualquer outro lugar a que não absolvam o espírito de irreverência. Ela diz, aconselho que vocês não venham de lá com as mentes pervertidas. Mas é impossível hoje um jovem ir para as escolas de teologia e sair de lá com a verdade. E ela continua dando um conselho aos jovens. Ela diz, convivei com os mais sólidos cristãos. Não escolhais os professores ou alunos pretensiosos, mas aqueles que mostram a mais profunda piedade, aqueles que têm um espírito de inteligência das coisas de Deus. O conselho de Deus hoje para
jovens, é que procurem a amizade de homens e mulheres piedosos. Me lembro que quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tinha 21 anos, tinha completado 21 anos, era bem jovem. E eu entrei dentro da igreja, eu vinha do mundo, eu tinha vindo das drogas, eu vivia do mundo mesmo completamente corrompido. Gostava muito de rock, muito de músicas, tudo que não prestava. E ao entrar dentro da igreja adventista, eu olhava para os jovens da igreja, eu via a mesma palhaçada. Tudo que via lá fora, eu olhava na vida deles. Eu não sentava nos bancos que eles sentavam. Eu não convivia com ele. Eu nunca entrei no clube de desbravador, porque eu via que era só palhaçada ali dentro. Clube de depravação, certo? Só tinha jogo de futebol e competição. Competição de dar nó não sei de quê, nó não sei de quê, era tanto tipo de nó, nada. Não se tinha santidade. Então não vou. Então eu sempre procurei as pessoas mais idosas, as pessoas mais sábias, as pessoas que realmente tinham uma comunhão com Deus, e eu sempre sentava ao lado delas. Sempre ia visitá-las, pedia livros emprestados, e graças a Deus me serviu muito, e muito, e muito, muito. E esse é o conselho que a profetisa de Deus está dando aos jovens. Mesmo que seja um líder, um pastor, um obreiro, mas se ele é ímpio, se ele não ensina a verdade, não quer viver a verdade, não se assemelhe com ele, não ande com ele. Não seja igual a ele. Não busque conselho a ele, porque ele não tem nada de bom para te dar. Só tem o que não presta para te dar. Esse é o que hoje mais você vai encontrar dentro de nossas igrejas. Os líderes Balaão, que se venderam a Balaque, ao diabo. Esaú, que venderam a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ela continua. Estamos a viver em tempos perigosos. Os adventistas do sétimo dia fazem a profissão de ser o povo que guarda os mandamentos de Deus. Mas estão a perder o seu espírito devocional. Este espírito de reverência para com Deus ensina aos homens a maneira de se aproximarem do seu Criador. Ela diz, estão perdendo isso aqui. Ela escreveu há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Ela diz mais. O homem deve vir ao escabelo da misericórdia de joelhos, prostrados, como um súdito da graça, um suplicante. Essa é a maneira de nós irmos beber da fonte da água da vida. De joelhos, clamando pela sua misericórdia e a sua bondade. Aqui nós não estamos tratando da oração feita na mesa do almoço. Aqui nós não estamos tratando da oração enquanto você está capinando, você está roçando, está no seu escritório. Aqui nós estamos tratando da oração tanto no culto público como no particular. E em uma parte ela diz é um dever. Outra diz é um privilégio. Privilégio é honra, é uma honra nós nos prostrarmos perante o nosso Deus eterno. Gostaria de ler esse texto que está em manuscrito, volume 16, página 292. Leiamos. A verdade deve chegar a todos os lugares. E nós queremos que aqueles que podem interceder diante do Senhor em oração, que dobrem seus joelhos diante de Deus. Olha só, abolindo a moda que tem sido introduzida em nosso povo
e que foi transportada por nossos obreiros a outros países, moda de estar em pé como fariseus, a orarem para serem ouvidos pelos homens. Ela diz aqui que os ministros de nossas igrejas, os obreiros, introduziram esta moda. Ela diz que orar em pé na igreja é farisaísmo, ela diz que é uma moda criada pelo diabo, não vem de Deus. Ela diz que essa moda de orar em pé na igreja, nos cultos públicos, no particular, deve ser abolida. Não honra a Deus. Queremos já concluir com o texto de Lar Adventista, página 435, diz assim: E não deixeis os que se ajoelham em volta do altar da família apoiar o rosto nas mãos e na cadeira quando se dirigem a Deus. Ou seja, a gente vai nas igrejas pentecostais, né? A gente vê eles ali orar, eles passam até um dia orando. Eles se deitam no banco, o outro enfia o rosto no chão ali, né? Deitado ali, o outro bota a mão no rosto. Deus não quer esse tipo de oração. Certo? Não é correto. Não honra a Deus. Eu gostaria de ler o último texto desse assunto, está no livro de Educação. Página 57, é um texto conhecido por muitos, né? Diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Amém. Então Deus, ele chama esse tipo de obreiro para concluir sua obra hoje. Que não se vendam. Que não se vendam. Hoje a maior parte do povo de Deus tem se vendido ao diabo. Tem sido vendidos por cargos dentro da igreja, por um título e por quaisquer outra iguaria que o diabo tem dado. Que o Senhor nosso Deus nos conceda o perdão por nosso pecado, por estarmos desonrando o seu nome santo, né, a sua presença dentro dos templos. Nós temos tornado a igreja de Deus um local imundo, né, com irreverências de todas as formas. Então, que procuremos adorar o Senhor nosso Deus, coloquemos o intuito que quando nós nos reunimos no nosso lar para fazermos o culto, devemos aquietar as crianças, devemos ensiná-las a adorar o verdadeiro Deus, que ensinemos ao irmos para a igreja, sentarmos de uma forma tranquila, calma, com reverência, sem conversa, e que venhamos nos ajoelhar para adorarmos o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus. Eu convido a todos que acessem o meu canal, que se inscrevam. Vocês irão encontrar informações importantes para a vossa preparação para os últimos momentos da história dessa terra. Oremos ao Senhor nesse momento para o agradecer por tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, exaltado e glorificado e digno de toda adoração, é o Senhor Deus eterno, o nosso Salvador, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. O Senhor é digno, Senhor, que nos prostremos de joelho perante o Senhor com toda alegria e satisfação. Abençoe teu povo, Senhor nosso Deus, que essa mensagem alcance teu povo sincero de coração, que os despertes, que venhamos deixar toda a covardia de lado, que venhamos deixar toda hipocrisia, que venhamos vencer todo o pecado em nossa vida. Nos lave com o sangue de Jesus, Senhor Deus. Nos dê a completa vitória sobre os nossos pecados, o diabo e o mundo. Abençoe teu povo
No nome santo de Jesus, Senhor, nosso Salvador. Amém.